A Farmácia Ana Terra apresenta Momento Saúde. Momento Saúde. Dicas, prevenções, cuidados, bem-estar e prestação de serviços. Momento Saúde. Aqui na Rádio da Família. Agora são 8 horas e 19 minutinhos. E a Farmácia Ana Terra junto com a gente agora todos os dias, claro. E eu vou ter a honra hoje de fazer para você aqui o nosso Momento Saúde e também juntinho com você também aprender um pouco mais. Vamos saber então qual que é o nosso assunto de hoje e quem será aqui comigo no estúdio para falar com você agora no nosso Momento Saúde de hoje. Momento Saúde. Momento Saúde. Agora são 8 horas e 20 minutinhos, dá um bom dia bem carinhoso para ele agora. É o Luiz Alberto, que é o farmacêutico da Farmácia Ana Terra, tá comigo aqui agora. E vamos começar o nosso bate-papo hoje aqui, o nosso Momento Saúde, e trazer para você a nossa novidade de hoje. Luiz Alberto, um prazer falar com você. Fique à vontade, já é de casa já, né, Luiz? Obrigado, João. Um prazer estar aqui de novo, sim. Um prazer também estar seu de casa. E hoje vamos falar um pouquinho de tosse, medicamentos que o pessoal geralmente usa aí para uma tosse, um antitussígeno, expectorante, antialérgicos, no geral, que agora é o mais comum nessa época do ano, né? Nossa, legal. E tem de gente que sofre, né, Luiz? Vai conversar, não consegue, aquela tosse chata. E muitas vezes assim, as pessoas usam, a tosse pode vir de vários tipos, de várias ocorrências, né? E muitas vezes as pessoas acabam que confundindo um pouco o que está causando aquele tipo de tosse, né? A gente agora é mais comum no inverno, né? Porque o pulmão, a única função dele é aquecer o ar, só que a gente já entra com aquele ar bem frio e às vezes já começa a dar algum tipo de probleminha aí, associada na época com o tempo mais seco um pouco, né? Tá sendo meio anormal com algumas chuvas agora nesses dias, mas normalmente uma época com tempo mais seco pode provocar algum tipo de alergia ou uma outra coisa. Luiz, uma curiosidade minha, particularmente, até vezes nossos próprios ouvintes, o que seria a tosse? A tosse, João, ele é um mecanismo de defesa, né? Desde alguma coisa estranha que possa estar entrando na parte respiratória e o corpo precisa jogar aquilo para fora. Desde, por exemplo, um acúmulo de secreções no pulmão, que a gente fala que é onde vai expectorar. Então é onde essa parte, aí ele vai fazer o quê? O músculo vai forçar para que isso saia para fora, essa secreção saia para fora. A hora que a gente fala que a tosse está carregada, é aquela tosse bem carregadona. Sim. Algumas pessoas disparam alergia de uma forma diferente. Por exemplo, tem gente que espirra, tem gente que fica escorrendo muito o nariz, e tem gente que tosse demais por algum tipo de reação alérgica, principalmente por reação respiratória. Então é aquela tosse mais seca, mais chatinha, né? Muitas vezes o pulmão também começa a disparar de uma forma anormal tosses irritativas. São aquelas tosses que a gente fala, ainda brinca, que é a tosse de cachorro, que fica. Sim. Irrita muito e às vezes chega até a doer a musculatura do peito de tanto tossir. Essas tosses não são muito explicadas, mas elas podem ter muitas variáveis para poder ter esse tipo de coisa. E muitas vezes as pessoas confundem tudo isso e tomam algumas vezes medicamentos de forma errada e podem provocar algum tipo de complicação, ou essas tosses são sinais de outras doenças que também merecem investigação médica para poder diagnosticar de forma mais correta. Então, mas tosse é sempre um alerta do corpo sobre algum tipo de problema que você está tendo. E aproveitando a sua presença agora aqui, um grande profissional que conhece essa área, então qual seria o tratamento, como seria a discussão desse assunto tosse, Luiz? Então, muitas vezes existem vários tipos de xarope hoje no mercado. Desde xaropes de venda livre, né, que a gente fala que são medicamentos não tarjados, e alguns xaropes tarjados que necessitam de prescrição médica ou de orientação médica. Não são totalmente inofensivos. O uso inadequado de algum tipo de xarope pode provocar algum tipo de problema. Vamos dar um exemplo. A gente tem os medicamentos, xaropes que são antitussígenos, apenas para retirar aquela tosse mais seca, aquela tosse irritativa que a gente estava falando. Só que ao mesmo tempo a pessoa pode estar com o pulmão carregado. Aí chega lá num local, na farmácia, para comprar um xarope. Não, eu quero acabar com essa tosse, quero tirar. E às vezes aí pode ter aquele equívoco de entregar um xarope antitussígeno. Sim. O que vai acontecer? Não vai expectorar, segura aquela secreção dentro do seu pulmão, que não é o lugar dela ficar, e pode vir provocar alguma doença respiratória um pouco mais grave. Aí nesse caso tem que tossir, Luiz. Não, aí nesse caso tem que expectorar. Expectorar. Então você vai provocar o quê? Você vai provocar que essa secreção ela fique mais fácil de sair. E é claro que a tosse vai diminuir? Não. Vai facilitar
para que essa secreção seja eliminada um pouco mais rápido. Vamos supor que a pessoa esteja com uma tosse alérgica, irritativa, por exemplo. Aí você dá um expectorante. Aí essa pessoa vai tossir muito mais ainda. Então, a causa da tosse tem que ser um pouquinho investigada em algumas entrevistas que a gente faz rapidinho, ou o médico faz de forma mais rápida. Alguns expectorantes são associados a gente fala, a dilatadores do pulmão, né? Esses podem provocar, assim, quem tem problema de pressão, ou toma algum medicamento antipertensivo, isso pode interferir nesses tratamentos. Então, a conversa no balcão ou a conversa com o médico, no caso dos tarjados, ela tem que ser muito bem feita para a pessoa levar sempre o medicamento de forma bem correta. A gente observa muito, Luiz, que isso acontece em casa. Até nossas mães, às vezes, o tal do Vic, famoso Vic, tá tossindo, põe um Vic na sua garganta, um Vic na língua que para de tossir. Isso é um grande risco, a pessoa tá correndo então aí, e é perigoso isso também, né, Luiz? Não, o Vic ele não é uso interno, né? Ele não pode ser colocado no... Não pode? A não ser, são as pastilhas, né, que elas têm uma função apenas de umidificar. Olha só, isso é importante, hein? É apenas de umidificar a garganta e tirar aquela irritação, que muitas vezes é aquela tosse que parece que tem alguma coisa agarrada na garganta. Sim, isso. Agora tem os Vic inalatório, aqueles Vics de pomada que você passa geralmente perto do nariz, tudo. Ele serve para descongestionar. Um ar mais, ele provoca um esfriamento do ar que entra e provoca e facilita o descongestionamento nasal. Mas ele não serve para uso interno. Ele não deve ser colocado dentro da narina, não pode ser ingerido. O que coloca dentro da narina é o expectorante, tem o bastãozinho próprio dele. E o de pomadinha não pode ser colocado em nenhuma parte interna. Ele só para a parte externa. E a pastilha ele serve, como te disse, apenas para dar uma umidificada e dar uma sensação de frescor na hora da irritação da garganta. E o famoso sal, Luiz? Põe o sal debaixo da língua também, põe um pitadinho de sal no café. Isso resolve ou não? Não. Para quem tem problema cardíaco vai piorar. Então o sal não tem função nenhuma na parte respiratória, não. Em relação a isso, também não. Outra alerta também é para o pessoal que tem diabetes. A grande maioria dos xaropes hoje, eles são feitos à base de açúcar. Sim. Tá? Mas tem também uma ampla quantidade de xaropes que são feitos também sem açúcar, com outros veículos, outros produtos que não fazem mal para os diabéticos. Muitas versões também já estão em gotas. Então, talvez seja mais interessante optar pela versão em gotas. Mas sempre na consulta médica, essas pessoas devem alertar o médico que possuem diabetes sempre que for ocorrer alguma prescrição de xarope. Não, eu sou diabético, então para o médico poder saber qual produto correto que vai prescrever. Luiz, no caso da pessoa que fuma, muitos falam, eu tô tossindo porque eu fumo. Então deu para entender bem agora na sua explicação, que é o seguinte, aquela pessoa que está fumando, então, ela provavelmente ela tosse anormalmente que outra pessoa. Mas é por causa do pulmão, então, que está ali já... Ele quer se livrar daquela parte tóxica que está nele. Então, por exemplo, ele vai fumar, a secreção dele é uma secreção mais grossa, uma secreção, para usar bem a palavra, uma secreção suja. E o pulmão que não faz parte do seu corpo. Então, com certeza, o pulmão vai jogar isso, vai tentar jogar isso de uma certa forma para fora. Claro que vai chegar num certo período que o pulmão já vai entender que aquela sujeira que está nele faz parte dele. É aonde que começa a se complicar depois no futuro. Uma doença respiratória futura, ou que a pessoa pode ter, claro que para essas pessoas vão ser um pouco mais complicadas do que para as pessoas que normalmente não fumam. Então, alertar bem, pessoas que moram, por exemplo, em cidades que são muito poluídas, tem complicação respiratória um pouco mais fácil nessa época, para quem mora no interior ou onde não tem problema. Queimadas, a gente pode ver que tem muitas pessoas que, por intoxicação respiratória, tossem muito com a inalação de fumaças ou outras coisas nessa época. Mas nesse tempo agora, tá chegando o inverno agora, a gente já costuma, algumas casas, mofou a parede, o quintal ali já fica umedecido, aqueles fungos. Qual seria o melhor caminho, Luiz, para evitar essa tosse, que isso possa acontecer? Isso, agora, por exemplo, nessa época é muito comum tirar cobertor, edredom, alguma coisa que estava guardado por um certo período. Aí, por exemplo, tem crianças ou pessoas asmáticas que têm bronquite, que podem ser disparadas nessa época. Então tem que tomar um certo cuidado antes do uso, né? Colocar no sol, mandar lavar, antes de a gente colocar para essas pessoas usarem. Desculpa, qual foi a tua pergunta? Não, é justamente isso mesmo, Aí
Aí, normalmente, assim, são reações alérgicas, né? Por exemplo, a bronquite ou a asma podem ser disparadas por reações alérgicas. E, ao mesmo tempo, são reações alérgicas comuns. Aí, aonde fala assim, eu tô com uma tosse seca, alguma coisa, pode ser um sinal de uma reação alérgica. Aí, você entraria com um antialérgico convencional, não um antitussígeno. Porque, às vezes, você entra com antitussígeno, não vai nem piorar e nem melhorar, e a pessoa fala que, não está resolvendo de nada. Porque é uma reação alérgica. Então a pessoa normalmente já sabe, assim, eu tenho alergia com pó dessa época, eu tenho alergia ao meu quarto, apareceu um certo fungo, que aparece nessa época, ou usei um cobertor, principalmente aqueles mais peludos, eles têm mais tendência a acumular ácaro. Então é apenas uma reação alérgica, assim, entra com um antialérgico ou procura um profissional de saúde para a orientação adequada. Luiz, daqui a pouco eu quero que você me explica a diferença, daqui a pouco você explica pra gente, de antitussígeno e de antialérgico. E no caso, o xarope, tem algum xarope que ele é mais específico, ele é melhor, você pode indicar ou não, ou seria ideal a pessoa ir ao médico, ou ir até você como farmacêutico, tirar uma dúvida com você, ou tem algum xarope ali que ele é mais eficaz? Aí, João, vai depender muito de caso a caso, né? Temos xaropes específicos para alergia, os antitussígenos e os expectorantes. Cada caso vai depender da avaliação do profissional de saúde. Bom, até onde vai o farmacêutico? Até onde você possa estar em condições de indicar alguma coisa que não seja tarjada. Alguma coisa que aquele problema respiratório seja resolvido ali de forma natural. O melhor é sempre procurar um profissional médico para poder uma avaliação mais correta. A gente está tendo agora vários tipos de doenças um pouco mais perigosas, né? A gente tem H1N1, aquela gripe, as pessoas que não foram vacinadas. Não tem nada a ver com a tosse, mas, por exemplo, dengue, alguma coisa outra assim, alertar que alguns antigripais possuem ácido acetil salicílico, que não é recomendado, não deve ser usado em alguns casos de dengue, no caso de dengue. Então, a diferença entre eles é basicamente essa. Então, a gente tem basicamente assim, antialérgico, antitussígeno e os expectorantes. A diferença do antialérgico e o antitussígeno é que, por exemplo, o disparo da tosse, no caso da alergia, vai ser a própria alergia de um produto X, lá, da poeira, alguma coisa. Do colchão ali? Aquela coisa. Uhum. A tosse seca irritativa é aquela que normalmente não tem muita explicação, não. Você não tô tendo uma reação alérgica ou acabou aquela expectoração e continua ainda o pulmão entendendo que precisa tirar mais alguma coisa dali, aí você entra com um antitussígeno. Muitas vezes essas pessoas tossem muito, algumas pessoas chegam a fazer vômito. Sim. De tanto que tosse. Aí é a hora que vai entrar essa parte só apenas do antitussígeno. Então, mas ficar muito alerta em relação a isso. Às vezes você entra com antitussígeno, você precisa expectorar, você acaba segurando secreção no seu pulmão, que você não deve segurar. Eu ia falar, isso que eu te pergunto agora pra você. E se inverter, no caso, até você disse no início da nossa entrevista, de trocou os medicamentos. Eu preciso de um antitussígeno, acabo tomando expectorante ali, aí que vai tossir mais de verdade. Aí vai sofrer um pouquinho. E isso causa mais danos ou não? Aí... você vai causar dor da musculatura do pulmão. Muitas vezes você pode chegar ao vômito, como a gente acabei de falar agora, porque você vai provocar uma irritação da mucosa do pulmão que não é necessário você provocar. Então o uso inadequado, sim, vai te dar muito mais desconforto do que o conforto que você desejaria ter na forma anterior ao uso do medicamento. Luiz, eu não sei se você já colocou até na nossa entrevista aqui, mas acho que eu até falou no início. A gente já viu que muitas crianças têm aquele xaropinho doce, um xaropinho que o pessoal gosta mais, que é adocicado. Ele contém açúcar ou não? O xarope não tem açúcar? Na farmácia a gente tem duas coisas. Tem o açúcar e o flavorizante, né? São diferentes. Por exemplo, alguns xaropes que a gente vende lá não tem açúcar, mas eles têm gostinho lá de framboesa, ou alguns têm gosto de menta, mas são produtos adequados que não possuem açúcar. São produtos sintéticos que vão dar a sensação de sabor àquele tipo de medicamento. Muitas vezes esses medicamentos têm um gosto desagradável. Então a indústria farmacêutica faz isso para deixar para que a pessoa tome de uma forma mais agradável aquele medicamento. E existem sim os xaropes que são feitos à base de açúcar, que é o tradicional da época da farmácia milenar mesmo, que sempre teve. Esse a gente deve tomar cuidado, principalmente da parte dos diabéticos. Sim. Então, o diabético, para esse tipo de xarope, não é adequado usar. E o tal do mel da abelha, Luiz? É eficaz tomar também ou não? Isso aí mais pelo sistema imunológico. Só imunológico. Ele vai melhorar o sistema imunológico, vai facilitar que o seu corpo reaja de uma forma mais eficaz. Ele vai auxiliar, não serve de tratamento medicamentoso, não.
O mel ele é um alimento, sim, rico para o sistema imunológico, vai facilitar a recuperação da pessoa, mas ele não é um tratamento medicamentoso. Não, legal. Uma coisa que você disse no início também, vale a pena ressaltar mais uma vez, que aquela pessoa começa a tossir, fica preocupada, já quer cortar a tosse de vez ali. É importante lembrar que às vezes ali a tosse é o pulmão avisando que quer soltar ali, né, Luiz? Sempre assim, se for contínuo e for um período muito longo, pode ser sinal de vários tipos de doença, além de doenças respiratórias. Por exemplo, vale salientar também que alguns tipos de medicamento para hipertensão, uns 2 ou 3, que são usados hoje de forma bem mais rara, mas ele também provoca, principalmente no início de tratamento. Então, seria uma reação ao que tipo de medicamento. Então, é efeito colateral. Tem de se assumir, tudo bem. Mas algumas tosses são muito longas, podem ser sinal desde tuberculose ou uma outra doença mais simples. Então, a tosse é um sinal. O espirro é um sinal, a coriza, escorrer o nariz é um sinal. Sempre que o corpo faz alguma coisa que não é diferente, é sinal de que a maquininha não está funcionando. Alguma coisa errada tem, né, Luiz? É igual o carro, está engasgando? Então, Opa, o motor está com algum tipo de problema. A mesma coisa a gente. Então, se está tossindo de forma não normal e contínua, então é sinal de alguma coisinha que tem que ser investigado e o serviço médico deve ser procurado. Momento Saúde. Momento Saúde. Agora 8 horas e 48 minutos de volta com você aqui nos nossos estúdios, com ele, claro, Luiz Alberto, o nosso farmacêutico da farmácia Ana Terra, que trouxe pra gente essas dicas maravilhosas a respeito da tosse. Luiz, pra quem tá ligando no rádio agora, o Padre Marcelo chegando daqui a pouquinho, o pessoal que interessou no assunto, reforçar mais uma vez, a tosse então não é um mau sinal, né, Luiz? Não é um bom sinal, e o serviço médico ou o serviço com profissional de saúde, ele deve ser procurado, e a orientação com o medicamento a ser usado, ela deve ser feita de forma bem adequada. Então, sempre que for procurar, procure o profissional de saúde para que ele possa te orientar de forma bem correta daquele tipo de medicamento que você vai ter que usar. Cuidado com as farmacinhas de casa. O que não foi bom para um, pode ser que não seja bom para o outro. Então, tomar muito cuidado, é aquele estoquezinho de farmacinha, principalmente xaropes abertos, eles depois de aberto, eles têm a validade reduzida, vale lembrar isso, tá? Antibióticos, eles devem ser usados só no tempo correto de tratamento, depois ele não deve ser mais usado, no caso dos antibióticos líquidos, eles têm validade de dias depois de aberto, então muito cuidado com as farmacinhas de casa. Ah, joia. Luiz, tem um recadinho bacana pra gente agora aí também, é isso? Sim, João. Vamos lançar agora no dia 20 de junho um projeto que a gente criou, que é o projeto Doce Vida para os diabéticos. A gente está abraçando eles agora, a gente vai estar cuidando de orientação. Então, no dia 20, às 14 horas, vai ter uma palestra lá na farmácia, com a farmacêutica educadora da Sanofi. Então, no dia 20, às 14 horas, é o lançamento do projeto Doce Vida. Deve ser feitas inscrições. Então, procure uma de nossas unidades, faça as inscrições. É gratuito, não é... Olha que legal. É gratuito, só que a gente, infelizmente, tem vaga limitada por causa do espaço. Então, na sala. Então, procure uma de nossas unidades, procure as informações, poder fazer a inscrição, para poder no dia 20 lá receber uma palestra legal, com orientações de medicamentos, de insulinas, de medição de quais alimentos interferem mais. Então, não deixe de perder essa oportunidade não, no dia 20 de junho agora, às 14 horas, lá na farmácia na Terra da Rua Pimenta. Mas é necessário fazer a inscrição antes lá na farmácia. Então é dia 20, vai cair numa quinta-feira, Numa quinta-feira, às 14 horas. 14 horas, isso. Tá, joia. Luiz, para reforçar e finalizar nosso bate-papo aqui, só voltando ao assunto da tosse, algum medicamento que o governo fornece? Sim, tem alguns problemas respiratórios que tem do programa da farmácia popular, tá? Esses medicamentos são retirados de graça, tá? Mas necessita de prescrição médica, tem um prazo para poder ter que seguir o regulamento do governo federal, tá? Muito cuidado com medicamentos que são vendidos em cartelas fora das suas caixas originais. Então, tem medicamentos que eles são de cartelas e tem medicamentos que eles não são cartelados, eles são vendidos em caixas. Esses medicamentos eles foram violados de sua embalagem, então é um alerta que a gente faz sempre para a população. Roberto, reforçando então, dia 20 às 14 horas. Lá na farmácia na Terra da Rua Pimenta de Pádua. Faz a sua inscrição e detalhe, é gratuito. É uma palestra, trata sobre o assunto? Vai falar sobre insulinas, medicamentos, legal. Os medicamentos que vão mais interferir. Então, eu acho que não vale muito a pena começar a se orientar. Depois dessa palestra, depois a gente vai estar acompanhando essas pessoas, o projeto, é só procurar lá no site, ter nossas informações, no Face, na nossa fanpage. Então, vale muito a pena.
Luiz Alberto, foi um prazer falar com você. Opa. Gostei muito desse bate-papo. Espero que a gente possa reencontrar em outras oportunidades. Vamos, claro. Eu espero muito. E a gente tá sempre aqui, vai ter um papo com a população. Obrigado, e tá ajudando mesmo. E obrigado por trazer essas informações pra gente, tá bom? Valeu. Um abraço pra você e toda a equipe da Farmácia na Terra, tá bom? Pode deixar. Obrigadão. Tá aí o Luiz Alberto, farmacêutico da drogaria Farmácia Ana Terra, aqui com a gente também aqui. Um beijo pra Renatinha, ela que faz o quadro. Hoje que não substituiu ela aqui. Renatinha, não só do jeito que você faz, não. Mas a gente quebrou o galho aqui, mas tá bom, né? 8 horas e 52 minutinhos, vou por mais um rápido intervalo. E daqui a pouquinho tá chegando aí o Padre Marcelo Rossi. E eu volto já já. Eu volto.